Então, muito obrigada aos dois planos da vida, ao físico e ao espiritual, que me permite sempre ter este desafio de me envolver num trabalho que é um estudo primeiro para mim, e apenas aqui eu partilho esse estudo. E agradecer também a vós, que vão ter a paciência de me ouvir. É karma. Pois. Quando eu pensei neste título, porque é uma expressão que nós usamos, não é? Se eu soubesse o que sei hoje. Pensei neste tema, conversei com a minha amiga Mena e ela também achou que dava pano para mangas. Efetivamente, nós podemos pegar neste título e abordá-lo de formas diferentes. Eu segui um rumo, uma linha de raciocínio que eu quero partilhar convosco. Se calhar aquilo que vocês vão ouvir, páginas tantas estão a pensar, mas porque que isto tem a ver, onde é que isto vai levar? Mas é exatamente por isso, para pensar, para discernir. A doutrina espírita é riquíssima em ensinamentos, nós compete-nos ir à procura deles. Portanto, ao ir à procura, tracei um determinado rumo que eu pensei e acredito que possa ser coerente para levar-vos ao fim e vocês analisarem se podemos dizer assim, de uma forma tão simples: se eu soubesse o que sei hoje, faria diferente? Porque isto é uma forma simplista de nós nos libertarmos e dizer: se eu soubesse o que sei hoje, teria feito de forma diferente. Mas não é bem assim. E é esse aspecto, mas há aspectos aqui que importa salientar e que é importante que nós tomemos o rumo da nossa vida, decidindo algumas situações que não devem esperar mais tempo. E é um pouco por aí que eu gostaria que vocês depois analisassem, tá? Então, eu vou seguir aqui, que é mais simples, não é? Fico mais liberta. Então, nós não podemos pensar assim, questionar ou interpretar aquela expressão: se eu soubesse o que sei hoje, se não pensarmos quem somos nós. Quem está na doutrina, ou quem já se envolveu um pouquinho com os princípios da doutrina, sabe que nós somos espíritos imortais, certo? E que estamos em evolução. Imortais quer dizer que estamos cá, depois podemos ir para o lado de lá, voltamos para cá e andamos nesta ida e vinda. É uma vida com várias fases, que estamos em evolução, quer queiramos, quer não, é lei. E quanto às leis, não podemos fugir. As leis da natureza são as leis de Deus. Ninguém pode fugir, quer acredite ou não acredite, isso não tem qualquer peso, porque as leis existem e, portanto, quer o homem queira ou não. Estamos em evolução e somos criação divina. Sem dúvida nenhuma, nós fomos criados por Deus, mas partimos da simplicidade e da ignorância. Nós não fomos criados com sabedoria. Isso é um processo da evolução. Portanto, partimos da simplicidade e da ignorância, mas progredimos sem cessar até à plenitude, e esse é o determinismo. De certa forma, é que nós somos obrigados a progredir. Portanto, e aqui estão implícitos os princípios da doutrina espírita, e vamos também ver algumas dessas situações mais à frente. Depois, neste primeiro livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier, logo no capítulo 4, quando se fala de instrução, diz-nos Emmanuel: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. 2 asas. Uma chama-se amor, a outra chama-se sabedoria. E nós temos que evoluir nestas 2 perspectivas: amor e sabedoria. Sendo que a sabedoria não significa conhecimento só. A sabedoria vai muito além, engloba muitos conhecimentos. E também nos diz que através do amor valorizamos-nos para a vida.
e através da sabedoria somos pela vida valorizados. E estas duas vertentes têm que fazer parte do nosso caminho, não necessariamente nesta vida, porque nesta vida nós podemos só seguir um dos caminhos, mas teremos obrigatoriamente, pelo equilíbrio, de numa outra vida ter uma vertente mais para o outro lado. Portanto, nem sempre conseguimos ir pelo amor, às vezes não vamos, às vezes até é pela dor que o amor nos chama, não é? Pronto. Mas o facto é que temos que ter aquelas duas situações, aquelas duas asas em equilíbrio. E daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Ou todos temos necessidade de instrução e de amor. Estas várias situações são aquelas que nos conduzirão a podermos dispor do nosso livre-arbítrio, porque sem conhecimento eu não tenho liberdade para escolher, fico condicionada. Eu só posso escolher quanto mais livre for, quanto mais amplo for o conhecimento. Aí eu tenho a maior liberdade de escolha, mas também tenho, logicamente, mais responsabilidade, que é aquilo que eu hoje tenho aqui por estar a falar da doutrina espírita, que é sempre uma grande responsabilidade por aquilo que ela representa. Então, precisamos destas duas vertentes. Portanto, já somos espíritos imortais, estamos em progressão e temos forçosamente que progredir sob o ponto de vista da sabedoria e do amor. Depois, o que é que acontece? Acontece que nestes últimos anos, principalmente, a tecnologia evoluiu de uma forma estrondosa, terrível no sentido de aceleradíssima, não é? E eu, pela idade, já acompanhei um pouquinho essa fase de grande evolução, não é? Os mais antigos são aqueles que acompanharam mais essa evolução. Mas, curiosamente... O tempo da máquina de escrever, não é? Pois, exatamente. E da máquina de calcular, por exemplo, não era uma máquina de calcular, só fazia 4 operações e era elétrica. E quando era elétrica já era um luxo porque não se dava à manivela. Bom, então a tecnologia realmente evoluiu. Estamos mesmo velhos. Pois, exatamente. Mas nós reparamos que e a humanidade, ela evoluiu assim, sob o ponto, quer dizer, evoluiu sob o ponto de vista da ciência e da tecnologia, mas e o lado humano? Nós olhamos e pensamos assim, como é que é possível, não é? Um paradoxo. Como é que é possível, no século XXI, e nós assistirmos à violência que existe sobre os seres humanos, e nós não vale a pena estar aqui a falar quais são esses aspectos da violência, porque não é esse o tema, mas referi-lo para percebermos quanto o homem ainda é primitivo sob o ponto de vista e do lado humano. Portanto, sob esse lado humano, não temos orgulho nessa evolução, certamente. E o que é que acontece? Exatamente porque não existe essa progressão dos dois lados. É o ser ficar sozinho, sentir-se infeliz, nada o satisfaz, nem essa evolução exterior, porque ele não consegue ter evolução interior. E como não consegue ter evolução interior, tem o choque e sente-se mal, sente-se infeliz, não se encontrou. Ainda está só envolvido com os aspectos exteriores da situação. E, por causa desta imagem, nós encontramos neste livro, que é de um psiquiatra espírita, Leis Morais e Saúde Mental, no seu prefácio ele diz-nos: apesar do desenvolvimento tecnológico do último século, dos avanços da ciência e de tudo que conquistamos no terreno do conhecimento, vamos encontrar o homem amedrontado e infeliz, não tendo superado o seu medo básico de se sentir excluído, entre aspas, no que se refere aos relacionamentos com os seus iguais, e o pânico de se sentir isolado como ser humano.
Porque o homem ainda se sente assim na medida em que predomina essa parte primitiva do egoísmo e do orgulho, que são as duas chagas que a doutrina nos diz que são as duas chagas da humanidade. Então, ele não consegue, porque o grande problema do ser humano são os relacionamentos. Ele com ele próprio e com os outros. O nosso corpo espiritual é um corpo de sentimento. E como tal, quando a pessoa não consegue gerir isso porque se sente frustrado, se sente superior, sente que não tem aquilo que o outro tem, não conhece a vida, não conhece os mecanismos da vida, não conhece a doutrina espírita. Eu espero que com o conhecimento da doutrina espírita as pessoas deviam ter também esse aspecto superado, mas não tem. Não tem. Porquê que as pessoas, mesmo tendo conhecimento da doutrina espírita, não conseguem superar essa componente? Porque possivelmente adquirem conhecimento, mas não o incorporam em si próprios. Mas já lá vamos. Então, neste ambiente, que é um ambiente de avanço tecnológico e da ciência, certamente isto que nós estamos a passar agora vai ter grandes repercussões no futuro, até a nível da medicina. Nós acreditamos que sim. Portanto, há dados que levam a essa forma de pensar. Como todas as grandes situações ou as calamidades que têm acontecido, levam sempre depois a algum progresso. É normal, é assim, é a evolução. Às vezes levamos estes abanões todos para conseguirmos evoluir. Bom, então, aqui a imagem do amordaçado, fechado em si próprio, é o ser que depois não consegue sair para fora de si e expande aquilo que tem pior dentro de si próprio. Nós todos temos sombra e luz e muitas vezes a sombra predomina e afeta principalmente o próprio, não é? Embora afete outros também. Por outro lado, ainda voltando à tecnologia, nós percebemos que por causa da tecnologia também nós andamos um bocadinho adormecidos, digamos, anestesiados, para saber tudo aquilo que se passa no mundo, para ter acesso nas redes sociais perdemos imenso tempo, para contactar ou para ter acesso a isto ou aquilo, para sabermos como é que o outro vive, o que é que o outro faz, etc. Sei lá, andamos tão anestesiados que vivemos só da parte exterior. Nós absorvemos aquilo que vem do exterior, não é? Por isso diz Joana de Ângeles, neste livro, e é um textozinho, só tirei um parágrafo desse texto, que é o Tempo Mental, no livro Liberta-te do Mal, diz: na azáfama da vida moderna, o aturdimento domina as criaturas humanas que procuram atender aos muitos compromissos reais e imaginários, porque a pessoa, mesmo que não os tenha, imagina-os, cria-os, não lhes permitindo espaço mental para as reflexões saudáveis, nem para as meditações de urgência indispensáveis a uma existência equilibrada. Eu aqui quero dizer uma coisa que eu não disse quando escolhi o título. É que eu não sou exemplo para ninguém, tenho imensas dificuldades e muita coisa a aprender, e por isso estes desafios, não é? Mas há uma coisa que eu, desde sempre, há muitos anos, faço, é olhar para a vida e perceber em que é que a doutrina está ali, o que me estava a mostrar, o que é que eu aprendi na doutrina que me dá explicação para este e para aquele aspecto. E eu ligo um bocadinho às expressões, aos ditados, etc. Mas também analiso as situações. E eu acho que nesse analisar, não é só analisar para o exterior, é tentar depois, isso é um exercício pessoal, e que a doutrina nos convida a fazer, é nós olharmos e percebermos em que é que eu posso mudar no meu dia-a-dia, de acordo com aquilo que eu aprendo na doutrina. Porque se não fizermos esse raciocínio, estamos aqui a assistir à palestra, a ouvir, a ler que é muito bonito e depois não fazemos mais nada. Olhamos, é muito bonito, gostei muito, mas aquilo fica lá, está arrumado. Mas não é assim. Efetivamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros da codificação,
não é um livro de leitura como se lê um romance. Deve ser um manual de conduta para as nossas vidas. E nós esquecemos disso. Eu estou a dizer nós todos, não é? Portanto, temos muito a aprender sob esse ponto de vista também. É tentar incorporar os ensinamentos que a doutrina nos dá e que nos enriquecem e também ajudar-nos a refletir em que é que eu posso chegar ao fim do dia e pensar, fazer o replay, portanto, fazer a recapitulação do dia e perceber em que é que eu podia ter atuado melhor. Se é que eu conseguia, porque eu posso chegar à conclusão, poderia ter atuado melhor e num dia a seguir até nem continuar a não conseguir, porque nós levamos tempo a fazer modificações. Então, neste outro livro, Joana de Ângeles, eu trago muito Joana de Ângeles, peço imensa desculpa, mas é a parte psicológica aqui que está subjacente. No capítulo 1, neste livro que dela também, diz-nos: tem havido predominância dos instintos em detrimento da razão. Portanto, o ser tem tendência para se manifestar de uma forma instintiva. Não consegue ainda, na maioria das vezes, não consegue ainda parar, pensar, para depois reagir. Não, reage intempestivamente. Não é? Portanto, tem havido predominância dos instintos em detrimento da razão. Do egoísmo em relação ao altruísmo. Da natureza animal em face da natureza espiritual. Nós temos agora, às vezes aparece nas redes sociais, muita crítica porque as pessoas levaram o papel higiênico todo do supermercado e portanto, de uma forma... E realmente é um pouquinho isso. Então, as pessoas vão, se embarcam, ninguém pensa nos outros, não é? Portanto, é egoísmo. Mas eu posso pensar assim, e eu? O que é que eu faço que de alguma forma também possa ser uma forma egoística de pensar? Pode não ser no papel higiênico, pode ser noutra coisa qualquer, porque o egoísmo manifesta-se em muitas situações. Portanto, o olhar para fora pode levar-nos a que nós reflitamos sobre o mesmo aspecto, mas com atores diferentes. Neste caso não seria o papel higiênico. Ok, então tem havido predominância. Porquê? Porque nós somos seres que ainda estamos muito ligados e tivemos muitas vidas ligadas aos instintos. Por isso é natural, mas torna-se imperioso que não o seja, que passemos para uma outra forma de atuação mais racional. Apesar de todos os embates filosóficos, sociólogos, éticos e morais, não conseguiu ainda o ser humano, eu não vou dizer o homem, porque senão pensa-se que a mulher está excluída e não é o caso, não é? É o ser humano, não conseguiu ainda um desenvolvimento idêntico nessa área conforme os logrou no comportamento externo. Ou seja, para o exterior, no comportamento externo temos uma postura, mas no comportamento interno essa postura não acompanha a do exterior. A interna não acompanha. E essa dualidade desequilibra-nos, porque a harmonia tem que existir em tudo, não é? Também no planeta que nós habitamos, quando desequilibramos, vimos que temos repercussões, temos a lei de causa e efeito a atuar. E aqui também, quando nós também não estamos em harmonia, quando nós atuamos em desacordo com as leis naturais, nós sabemos, é o mal. Quando nós não estamos em acordo com as leis naturais, é porque estamos a proceder mal. Quando estamos a atuar em acordo com as leis naturais, estamos a fazer o bem. Então, neste desequilíbrio, nós sentimos-nos, abanamos-nos e estamos e, portanto, não sabemos atuar ou deixamos de focar aquilo que é o essencial, que é o ser que há em nós. Nós todos temos Deus em nós. Nós é que ainda não descobrimos essa essência, não é? Desequilibramos. E diz-nos ainda a Joana de Ângeles que isto ocorreu, ou isso, portanto, apesar de todo o conhecimento que existe, os embates filosóficos, há tanta informação, tanto estudo, mas apesar disso, nós ainda não conseguimos encontrar. Isto ocorreu porque a evolução exterior é mais fácil de ser adquirida. É que, diz-se, o conhecimento é fácil de ser adquirido. Basta a pessoa ser saudável
e o conhecimento está à mão de semear, hoje está em todo lado. Por isso é muito fácil de adquirir. Em relação à natureza interior, que impõe vigilância e sacrifícios especiais na área dos sentimentos e da razão. E essa parte interior, essa maturidade, que nós ainda não conseguimos adquirir com tanta facilidade. O conhecimento sim, mas depois aplicar é mais difícil, não é? E aí é que está o cerne da questão. E vocês agora estão a pensar assim, o que é que isto tem a ver com o título, não é? Mas lá chegaremos. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 780 e 780A, Kardec perguntou aos espíritos: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Portanto, progresso moral, progresso intelectual. Ele perguntou: segue sempre? E a resposta dos espíritos foi: é consequência dele, mas não o segue sempre imediatamente. Ou seja, o processo intelectual acaba por ajudar ao processo moral, mas o moral não o segue imediatamente. E ainda, como é que o processo intelectual pode conduzir ao processo moral? Outra pergunta que foi feita, e os espíritos responderam: fazendo compreender o bem e o mal, o indivíduo pode então escolher, se souber fazer a distinção. Saber compreender, discernir sobre o desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos seus atos. Portanto, o livre-arbítrio permite-me a mim dizer assim: eu quero ir por ali, não quero isto, aquilo para mim, é desta forma que eu quero atuar. Pronto, isso é o livre-arbítrio. A partir da altura em que eu escolho, eu passo a ser responsável pelos meus atos, e é a lei de causa e efeito. Aquilo que eu escolher tem, forçosamente, situações que eu vou encontrar e que vêm nessa linha. Portanto, a imagem é para equilibrar a razão e o sentimento. Então, há uma conjugação de forças que nós mesmo também temos. Não é só os povos contra outros povos, não é só este contra aquele, é também connosco mesmo. Nós temos este embate, não é? E então, diz-nos o Sérgio Lopes naquele livro, que tem-se falado muito em ética. Kardec falava em moral. E diz: a moral é a ética aplicada. E como tal, é o que interessa, pois a ética deve ser verificada no comportamento. Porque alguém pode dizer assim: aquilo não tem ética nenhuma, mas está a dizer porquê. Ela é verificada no comportamento, não é? É adquirida, é uma aquisição do ser, ao longo da vida. Então, o homem faz esta sua caminhada, vai caminhando rumo à perfeição, daqui a não sei quantos milhões de anos, mas pronto, é o caminho. E diz-nos a doutrina que está na consciência a ideia inata do bem e do mal, porque foi perguntado aos espíritos onde é que estão gravadas as leis de Deus, e foi dito que estão gravadas na consciência. É a questão 621 do Livro dos Espíritos. Portanto, à medida que o espírito evolui, passando por experiências, através das várias reencarnações, vai percebendo os seus limites, pois na relação com o outro, toda a vez que se excede e agride o seu semelhante, recebe de volta, pela lei de causa e efeito, os resultados em si da agressão cometida. Ou seja, ninguém agride alguém sem ter para si depois os efeitos dessa agressão. Tem que os sentir em si próprio. É a lei da causa e efeito. E ninguém pode fugir a essa lei. Temos que ter medo por causa disso? Não. Porque errar e acertar faz parte da nossa caminhada. Temos é que ter responsabilidade. Não é ter sentimento de culpa. Aliás, o sentimento de culpa é terrível, não é? Na evolução do ser. Se a pessoa ficar presa ao sentimento de culpa e não tornar isso como uma alavanca para fazer diferente, para se corrigir, para discernir e corrigir. Então, quando a pessoa erra, é muito fácil ficar na sua área de conforto. E então, apesar de ser chamado a pedir desculpa, etc.,
é difícil, não é? Porque ninguém quer, mesmo que chegue à conclusão que errou, fica na sua área de conforto, porque a cama é quentinha e o orgulho dá esse conforto, dá esse colinho. Não é? Pronto, é por aí também. Então, nesta caminhada, o ser vai andando, vai caminhando. E este esquema eu retirei-o, é meu. Faz a sua escolha, certo? Ao fazer uma escolha, nós não a devemos fazer de ânimo leve, devemos fazê-la racionando. Que repercussões é que essa escolha pode ter para mim? E escolhe. A partir da altura em que escolhe, cria uma rota, tem um caminho, mas deve ter consciência de que esse caminho tem um começo, um meio e um fim. Todas as escolhas que nós fizermos, traçamos um caminho, mas terá sempre um começo, um meio e um fim. Se eu vir para a associação, vier por um determinado caminho e vier a pé e estiver escuro, eu corro o risco de ser assaltada. Se eu fizer um outro percurso que tenha luz, que seja mais iluminado ou que venha com acompanhamento, certamente terei menos riscos de ser assaltada. O caminho é o mesmo? Não, não é o mesmo. Eu vou encontrar situações diferentes. Isto é figurativo, ou seja, cada vez que eu faço uma escolha, eu vou encontrar um ambiente que tem a ver com a escolha que eu fiz. E por isso terá começo, terá meio e terá um fim. Se eu fizer uma escolha diferente, vou encontrar um ambiente completamente diferente. Isso é a escolha, é livre-arbítrio. A partir da altura em que eu faço e tem repercussões, passa a ser determinismo, porque fui eu que criei esse determinismo. E um dia vou ter que responder perante essas situações. E Joana de Ângeles diz-nos assim, no livro Autodescobrimento, eu gosto muito deste livro, pessoalmente: quem se equipa de cuidados erra menos. Quem estabelece roteiros e segue, acerta mais. Estabelece de uma forma raciocinada, analisa as situações antes de decidir, tem hipótese de acertar mais. E no mesmo livro também, diz-nos ainda, um pouco a ideia anterior, quando o arqueiro libera a flecha, já não pode deter-lhe o destino. Libertou, ela foi, seguiu. Assim também ocorre com as ideias emocionalmente comprometidas, ante a vontade fraca que as direciona e liberta. É porque nós temos ideias emocionalmente que às vezes estão comprometidas. Porquê? Estão comprometidas para aquilo que nós somos, temos lá no âmago do nosso, às vezes estão tapadas, estão escondidas, não afloraram ainda, mas estão dentro de nós. Às vezes não são trabalhadas. Quando nós temos situações que nós calcamos, não queremos ver, mas não trabalhamos essas situações, elas às vezes vão emergir mais tarde e vêm assim, derrompante. Por isso é importante nós refletirmos para podermos trabalhar aquilo que é menos bom em nós. E não precisamos dizer isso a ninguém, podemos fazer isso connosco próprios, não é? Temos sempre o nosso guia que nos auxilia e o plano espiritual também nos auxilia nesse aspecto. Então, se temos situações que são comprometimentos de vidas anteriores, elas estão em nós. Nós vimos para cá com adormecimento e não nos lembramos do que é que fizemos, graças a Deus, não é? Porque é uma benesse da providência divina, nós não nos lembrarmos, é para podermos fazer diferente. Podemos ter isso como intuição, não é? De certa forma, eu posso vir com intuição, eu não quero aquilo mesmo para mim, para o meu caminho. Pode ser uma intuição. Eu já errei aquele aspecto tanto que eu posso vir com aquela situação de me lembrar para mim, eu não quero ir por ali. Às vezes não sei bem para onde é que vou, mas por ali não quero ir. Então, isso é uma intuição que eu trago. Vem de mim, das minhas vidas anteriores. Eu estou a falar de mim porque é aqui o exemplo, não é? Porque eu só posso falar de mim, não posso falar dos outros. Mas são ideias que nós temos de situações anteriores. É como a ideia que a criança tem desde muito cedo, que já sabe qual é a profissão que quer. De certa forma, ela tem algum comprometimento anterior que a canaliza para determinada profissão para poder fazer aquilo que não soube fazer em vidas anteriores. E, portanto, aquela intuição
vem naturalmente desde o início. Depois há a vontade, que nós podemos fortalecer ou adormecer. E quando nós adormecemos a vontade, então ficamos um bocadinho à tona e ficamos vulneráveis em relação às forças que nos conduzem de uma forma diferente. Não esquecendo que somos muito mais influenciados do que nós pensamos, pelo mundo espiritual que nos rodeia. E o mundo espiritual que nos rodeia e que tenta interferir em nós é o inferior, porque o superior não tenta interferir, respeita ao livre-arbítrio. Portanto, esses estão sempre prontos para interferir. Portanto, nós temos que pensar que cada vez que nós decidimos, temos influências que são nossas, das nossas vidas passadas, daquilo que nós somos enquanto ser, e temos as outras interferências todas do mundo espiritual. Então, os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação, até ao momento da sua conscientização plena. E nenhum de nós tem ainda conscientização plena, não é? Nós estamos em construção. A cada momento se está construindo, corrigindo, se nós quisermos, corrigindo, ou destruindo o corpo de acordo com a direção aplicada à psique. Portanto, é a escolha nossa, aquilo que nós escolhemos. Podemos construir ou não, ou podemos estagnar. Portanto, esse caminho. Então, se nós quisermos, tentamos, falhamos e desistimos, é uma postura. Tentar falhar, analisar e corrigir é uma postura completamente diferente. É uma postura mais consciente, sem medos, sem culpa. Falhamos. Há que aproveitar a experiência e andar para a frente. Mas são duas posturas completamente diferentes. E isso depende do objetivo que nós estruturamos para nós e para a nossa vida. Que normalmente só começamos a pensar nisso depois dos 40, não é? Até lá andamos em férias. Ainda falta muito. Mas depois há outra situação. Há a situação daquela pessoa que está sempre a pensar no passado. Aquele que está sempre a pensar no passado, com riscos, porque quem está sempre a pensar no passado está a vivenciar as situações do passado e dar energia a todas as ligações que essas situações ocasionaram. E não está a viver o presente. E aquilo que se passou no passado não está a servir, por exemplo, para o presente, nem para construir o futuro. Está apenas ali agarrado. Por isso, esta imagem de criança, porque ela diz, não vamos conseguir avançar se não parar de juntar as peças todas do passado, que está sempre a remoer no passado. E isto é um pouquinho também para falar de culpa. Quem não consegue trabalhar a culpa fica sempre lá agarrado em si, e isso exterioriza-se depois na forma de estar da pessoa, que não pode ser feliz, não é feliz, está sempre agarrada ao passado, a vivenciar as situações. Ou de uma forma saudosa, esqueceu-se que está cá para viver o presente, e o presente é o agora. Também, esta é outra imagem, eu pulo aqui propositadamente, porque se nós tivermos pouco conhecimento e tivermos uma visão restrita, limitada, nós focamos o nosso olhar e ele fica limitado. A partir da altura em que, pelo conhecimento, ou pelo descobrimento de nós próprios, ou pela nossa vontade, quisermos abranger um leque maior de situações, a nossa visão, o nosso foco expande-se. E são duas posturas completamente diferentes. E se eu focar apenas uma situação e não quiser sair dali, eu não vejo mais nada. Só vejo aquela situação. Também só vejo aquilo que eu consigo conhecer. Se eu não conhecer, eu também não consigo ver. Por isso, aqui o conhecimento é fundamental.
para nós podermos alargar o nosso olhar, o nosso foco, não é? Para podermos ver mais além e perceber outras situações. Portanto, temos que estar mente aberta para outras situações diferentes daquelas que nós não conhecemos ou que não conseguimos ver. Então, a pergunta que aqui é colocada: qual a prática mais eficaz para evoluir espiritualmente nesta vida e evitar as solicitações do mal? Questão 919 do Livro dos Espíritos. E a resposta dos Espíritos: já um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É? Toda a gente conhece quem já está na doutrina conhece esta pergunta, 919. Ora bem, nós estamos no século XXI. É o século para nós fazermos essa descoberta. É o conhecer a si próprio. E por isso, vir só à Casa Espírita, ou vir a palestra, e não fazer leitura, não sair daquela zona de conforto, não deixar a rede social um bocadinho de parte, não retirar tempo a outras solicitações para se envolver na leitura, é o deixar andar. E, portanto, é estar sempre a voltar atrás e não avançar, estar sempre a olhar para o tempo que passou e não estar a aproveitar o tempo que é um requisito do agora. Nós somos, pelas situações todas, estamos constantemente a ser solicitados a avançar a nível espiritual. E das duas, uma, ou avançamos ou o tempo, ou as coisas avançam e nós ficamos para trás. Essa é uma situação que nós temos que refletir bastante. É da responsabilidade de cada um. E ninguém pode fazer por ninguém. Então, voltando ao livro do Sérgio Lopes, ele diz-nos que Jesus nos mostrou o alvo. Jesus foi o ser, o habitante, o que veio habitar a Terra, o ser mais perfeito que já habitou a Terra, digamos assim. Kardec deu-nos um mapa para nós caminharmos, deu-nos as orientações através da doutrina espírita, que é o roteiro seguro para os nossos dias. O seu estudo e a sua vivência, e eu sublinhei, o sublinhado é meu, o seu estudo e a sua vivência, porque não basta o estudo, tem que se vivenciar, conferem recursos valiosos para a nossa saúde mental. Saúde mental. Diz-se que o século XXI será o século em que há mais doenças do foro mental, e elas estão aí a aparecer, exatamente porque faz parte da evolução e da tal proposta que é o conhecer-se a si próprio. O amor de Jesus é um modelo vivo de plenitude da consciência. É um modelo vivo, porque ele vivenciou, deixou-nos as suas vivências. Ele não deixou nenhum livro escrito, não é? Mas deixou as suas vivências contadas por outros. E essa é a da união dos povos. Aliás, vejamos que hoje, nesta situação que nós estamos a vivenciar, há muito mais gente a falar de cooperação, de solidariedade, de que as pessoas, ninguém vive sem o outro. Portanto, isso tudo também nos ajuda a refletir as coisas. Quando nós não vamos à procura delas, elas vêm ao nosso encontro inapelavelmente. Ora, então agora é o tempo. E agora podemos falar se nós, aquela expressão, se soubesse o que sei hoje. Será que se eu soubesse o que sei hoje, quando tinha 25 anos, eu ia deixar de fazer aquilo que fiz aos 25 anos só porque sabia? Ou não? Ou será que naquela altura estaria desperta para fazer diferente? Tinha já acumulado experiência e maturidade para o fazer? É evidente que se tivesse conhecimento, podia alterar alguma coisa, mas não necessariamente tivesse feito ou procedido de forma diferente. Mas isso é uma questão que cada um pode perguntar-se. Ou, quando nós formos para o mundo espiritual, chegarmos lá e dissesse: olha, se eu soubesse o que sei hoje, tinha ouvido aquele outro que dizia que ia à casa espírita e eu até brincava com a situação, até ridicularizava, porque andava lá metido a falar disto ou daquilo.
E quando a pessoa chega ao mundo espiritual e percebe que continua a viver. Mas será que, quando esteve cá e quando lhe foi dito, tinha capacidade ou tinha já a maturidade para entender? Possivelmente não. Portanto, quando nós pensamos, se soubesse o que sei hoje, talvez não seja tão linear, tão simples assim, dizer que se soubesse tinha feito de forma diferente. Se calhar não necessariamente. Não? Então agora é o tempo. Deste livro, A Memória e o Tempo, de Hermínio Miranda, que faz 100 anos do seu nascimento, neste ano 2020, ele nasceu em 1920, mas já desencarnou, e que deixou uma obra notável. Capítulo 2 diz assim: somos partículas do princípio inteligente do universo. Somos partículas. Porque Jesus dizia, vós sois deuses. Somos partículas. Viajando a incrível velocidade num dispositivo cósmico de duplo comando. Ora, viajamos num veículo, precisamos de comandos para guiar o veículo, e esse comando é o presente e o consciente. Que, no entanto, o presente e o consciente são meros pontos de contacto com a nossa realidade íntima e aquela que nos cerca. São pontos de contacto, porque eu não posso dissociar-me daquilo que fui para trás, e, portanto, aquele meu consciente e presente hoje está associado àquilo tudo que eu já conquistei em vidas anteriores e que eu já percorri. E, portanto, não podemos dissociar. Logo, nós viajamos a incrível velocidade num dispositivo que tem duplo comando, mas que são meros pontos de contacto com a nossa realidade íntima e aquela que nos cerca. E aquela que nos cerca é aquela que nós atraímos. Porque nós temos polos, esses polos todos que nós temos em nós, daquilo que já fomos, são polos de atração das outras situações, são ímãs que atraem as situações. Há muita gente que pode dizer, acontece-me sempre a mesma coisa. Então quer dizer que em si deve ter um polo atrativo que ainda não mudou, tem que se fazer mudança. Temos que analisar e ver o que é que eu posso mudar para mudar a minha realidade exterior. O tempo, eu gosto da expressão do Hermínio, o tempo é apenas uma forma de viajar e a memória, o diário de bordo. Todos nós temos um diário de bordo guardado em nós e o tempo é uma forma de viajar. Na realidade, o tempo é um tempo didático, não é? Porque se eu estiver muito bem a conversar com uma pessoa, o tempo passa no instante e eu achei que não tive uma hora a conversar com aquela pessoa, passou 10 minutos, pareceu-me 10 minutos. Ao passo que se eu estiver com dor, uma hora é muito tempo e parecem-me 2 ou 3 horas, portanto é um tempo psicológico. O tempo tem várias leituras. Então o tempo é uma forma de viajar e nós viajamos ao longo da nossa vida em múltiplas fases, viajamos pelo tempo. Então quer dizer que temos uma proposta na Terra que é ser sempre melhor, aperfeiçoarmos-nos, transformarmos-nos e superar-nos a nós mesmos. E isto é um livrinho que eu tenho assim pequenininho, já muito antigo. É uma construção. Nós estamos a pôr tijolinhos na nossa vida, estamos a construir. Às vezes o tijolo fica um bocadinho mal posto, outras vezes fica mais alicerçado, mas estamos sempre em construção. Então, este é o desafio. Para eu discernir, para eu decidir, eu tenho que saber mais. E esta imagem é engraçada porque nos diz, se lermos 15 páginas por dia, ao fim de 30 dias temos 450 páginas. O que, conforme o tamanho dos livros, pode ser de 1 a 3 livros. E dentro de um ano teremos lido 5.400 páginas, o que dará à volta de 25, 30 livros por ano. Fácil. Perfeitamente. Não, mesmo que não se leiam os 15, que se divida isto em 3 partes, sejam só 5 páginas, eu gostaria de fazer ainda outro desafio, que é, aproveitando a tecnologia e, portanto, marcar no telemóvel sempre de 8 em 8 dias ou de 15 em 15 dias, marcar sempre o mesmo dia. E ter um alerta 15 em 15 dias ou até de mês a mês.
e escolher um texto e lê-lo uma primeira vez. Depois, 8 dias, 15 dias, um mês depois, voltar a ler o texto, o mesmo texto. Depois, segunda vez. Depois, dali a não sei quanto tempo, voltar a ver o mesmo texto, terceira vez. Confiram por vós, o que é que acontece? Certamente que não vão ler sempre a mesma coisa. Ou quando forem a ler a segunda vez, dizem, então, mas eu já li este texto a primeira vez, será que eu li isto tudo, ou não estava lá? Ou eu não reparei? Eu só posso reparar naquilo que sei. Então, se eu fizer uma primeira leitura, pode acontecer que algumas coisas não me despertem porque eu ainda não as sei. Mas como nós estamos em construção, à medida que vamos lendo, vamos detectando outras situações que antes não me despertaram a atenção. Fica o desafio, mas se eu soubesse o que sei hoje, tinha aproveitado melhor o tempo, e esse é um aspecto que nós podemos sim saber, tinha aproveitado melhor o tempo. Então, para não termos de estar sempre a dizer, se eu soubesse o que sei hoje, começarmos já a fazer a leitura e aproveitar este tempo agora de contenção, não é? Tirar um pouquinho, ouvir só as notícias X vezes por dia, para estar atualizado, e depois dedicar o resto do tempo, fora das atividades que nós temos que fazer, não é? Cada um tem as suas, mas à leitura. Fazer bocadinhos de leitura diária. E também ficar com essa ideia na cabeça. É uma forma muito fácil de fazer sintonia espiritual. É nós ficarmos com uma ideia daquilo que lemos, uma frase, uma ideia que ficou, e ficarmos a pensar e a deter aquela ideia, desenvolvê-la, para depois podermos, e aí estamos a fazer a sintonia, e estamos a receber ajuda sempre. Então, esta bibliografia, a bibliografia tem livros de Joana de Ângeles, vários, não é? 1, 2, 3, 4. Depois o do Hermínio Miranda, o Livro dos Espíritos e o Pensamento e Vida, e aquele livro do Sérgio Lopes, que é brasileiro, espírita. Para além disso, a vida ganha mais significado quando entendemos que nunca viverá o mesmo momento 2 vezes. Há um ditado popular que diz que a água não passa 2 vezes debaixo da mesma ponte, certo? É assim. Então, aquele momento é aquele momento. Com todo aquilo que rodeia, só passa uma vez. Se nós não aproveitarmos, desperdiçamos aquele momento. Mas sem culpa, tentando fazer diferente. E é só. Muito bem.